Então, aqui eu tava falando, a sua classe ela tá com acoplamento, né? Então aqui você vai ter que analisar a sua classe config, porque a sua classe XPTO Service ela tá com a dependência muito alta. Aí você vai continuar na mesma linha. Se for, e que a maioria das vezes a gente indica, você vai criar um iXPTO config. Opa, interface. A gente já vai terminar já. Só para tirar essa. E aqui, ó, uma vez que você criou um contrato para isso, cadê? Uma vez que você criou um contrato para isso, continua. Beleza? Agora você vai vir. Então, todo lugar que você costuma receber implementação no construtor, não é uma boa prática. Por quê? Você já começa a fazer isso, ó. Quando você começa a expandir seus horizontes de conhecimento, com teste, com mudanças, com não sei o quê, você vai vendo que o seu sistema estava extremamente preso. Mas super normal, Ana. Principalmente quando a gente está começando, você falou de júnior e tal, tocando o projeto. Eu até acho, né, dentro dos conceitos lá de Refactory, que é um livro bem legal, assim, você tem que começar seu código fazendo ele funcionar e não ir para esses. Quando você começa a sentir problemas, aí é que fica fácil. Agora, beleza, eu senti um problema. Lá na minha empresa, eu não consigo aplicar testes muito bem, porque meu construtor recebe muito parâmetro, porque meu construtor recebe muita implementação, e aí a gente vai fazendo coisa. De repente, aqui, por exemplo, eu crio uma lógica e que meu construtor já recebe uma única classe com todos os parâmetros, com todas as propriedades ou com todos os objetos que ele precisa lá dentro. É começar a enxergar isso mesmo, tá legal agora. Opa, deu muito trabalho. Se deu trabalho para testar, a gente fala que a arquitetura do código ela não tá legal. Né? O design, né? Arquitetura, a gente usa o termo design. O design do Eu meu não, código não tá bacana. eu não sei se você falou e eu perdi, mas da forma que tá, que tem muito acoplamento, daria muito trabalho pra melhorar, né? Aham. Daria trabalho, mas eu falaria, pode dar muito trabalho hoje e muito mais amanhã. Então, cada vez que você vai postergar. E outra, né? Esse é um outro problema que a gente tem. Tem até uma. Eu não lembro quem foi o autor que falou, ele falou assim: meu, toda vez que a gente passa por o código, se a gente começa, né, a implementação, mas volta nele e melhora 1%, eu falo de um projeto que eu acabei, eu mesmo, nesse negócio de deixar para depois criar um volume muito grande de mudança. Se a gente toda vez vai fazendo um pouquinho, um dia a gente chega. Então, tudo bem, você não consegue virar a sua aplicação para testes mock amanhã. Mas você talvez comece a fazer um trabalho de formiguinha, de já falando, opa, agora eu já sei que acoplamento pode me causar alguns problemas, que a gente não é só problema de mock. Como eu falei, se amanhã você muda essa classe de configuração para pegar de um outro jeito, você corre muito risco. Sua classe está totalmente acoplada nela. Se você muda um parâmetro dentro dela, você sai quebrando talvez muitas partes do seu código. Então, amanhã eu não consigo fazer o teste unitário, mas eu consigo já começar a fazer algumas coisas. E uma delas, para fechar aí, né, pra você também, coitada, a minha tava aqui ontem, minha pequena. No meu caso era impossível, tá? Mas só para finalizar, ó, lembra que até eu chegar na etapa do framework, eu passei por, opa, foi até coincidência a gente começar nisso, né? Tem um problema, tem um autoacoplamento. Isso é, então eu nem aconselharia já ir para teste de uma vez. Então eu vou tirando esse acoplamento, vou focando ali, já entender legal o que é a interface, mudo uma, mudo outra, 1%. Ah, essa semana consegui negociar de ter umas horas para trabalhar em melhorias. Aí eu tiro isso. Criei esse isolamento, esse baixo acoplamento, eu consegui transformar em interface, classes abstratas, métodos ali, virtual, por exemplo, no caso do C Sharp, legal. Aí eu vou tendo mais condições de ir para método, para teste. Então, beleza, não consigo fazer teste amanhã, mas aí você falou, pô, vou ter muito trabalho, sim. Mas lembra que quanto mais você vai acumulando esse trabalho, mais seu projeto vai ficando. E como você falou, de novo, né? Aí é um puta achismo meu, assim. Normalmente, RP são coisas grandes, ou CRM, eu não lembro exatamente, são coisas grandes. Então, deixar isso cada vez para depois vai te dar trabalho, não é só com teste. Então, se eu já enxergo, pô, o benefício do teste vale, meu? Vale. E eu diria que sim. Então, vale. Então, vou correr atrás disso daí. Trabalho vai dar, resumindo, mas é legal você já começar a fazer. E principalmente é o baixo acoplamento, essa é a primeira etapa. Beleza? O problema em si é que Hum.
como a gente falou, tem muita coisa amarrada e eu não sei, não por onde começar, mas como fazer de fato, sabe? A gente não tem conhecimento para isso. Entendi. Ó, uma das coisas é isso. Ó, vou dar um exemplo aqui para matar. De como você muda uma coisa com menos medo. Quer ver? Ó, vamos lá. Não sei, tá? Vou usar a classe config aqui de exemplo. Beleza? Aí, lógico, você não tem teste unitário, então você vai testar a condição ali. Mas, por exemplo, pode ser essa classe config, eu acho que ela é mais simples. Então, considerando aqui a classe config, ela tem um método público, string get, sei lá, get connection string. Então, opa, alguma coisa assim, ó. Get connection string, return alguma coisa também, sem dar problema. Então, hoje, a sua classe, ó, você tem uma classe de configuração, que ela não é implementação, ela está altamente acoplada, então quando você vem aqui, por exemplo, então você tem um private xpto config, e aí, dada aqui alguma situação, você vai pegar var acon igual a config, ponto, que eu coloquei ali que não foi, xpto config, coloquei errado. xpto config ponto get connection string. Legal, então ela já está acoplada. O que eu posso fazer? E essa mudança é baixíssimo impacto. Ó, eu vou construir uma interface i xpto config. Eu vou olhar a fotografia que eu vou tirar é da minha implementação. Que método ela tem? Esse método. Então eu não vou inventar a moda. Eu vou fazer aqui que ela vai ser isso daqui, tá? Então ela vai ter o método aqui em algum lugar, eu acho que eu tenho. Eu vou apagar esse cara aqui. Então, ó, tô fazendo o cara crachar. Peguei aqui e disse, ó. Aí agora, para simplificar, ó o que eu vou fazer. Eu falo assim, ó. Esse cara aqui vai implementar a XPTO. Já não aconteceu nada, então eu já me sinto tranquilo. E realmente, eu não estou nem usando essa interface. Já estou tranquilo com isso aqui. Beleza, então vamos lá, as etapas. Olhei para uma implementação, bati uma fotografia dela, olhei todos os métodos que eram públicos e criei uma interface correspondente. E aí eu disse, você vai implementar esse contrato. Só que ele já tinha implementado, então não vai acontecer absolutamente nada. Aí agora aqui no meu código, o que eu vou fazer? Lá na dependência dele. Fala, cara, você não precisa mais usar um XPTO config. Você vai receber uma implementação. Você vai ser uma implementação. Olha o que aconteceu aqui para baixo. Nada aconteceu. Porque todos eles já chamam a mesma assinatura. Então, numa mudança para, né, interfaces e tal, o melhor é, olha o seu método e vai começando a construir a interface a partir dele. Perdão, olha a sua classe implementada e começa a construir uma implementação a partir dele. Pô, legal, isso aí dá pra fazer uns Não exemplos sei se eu bacanas. entendi direito, porque na verdade eu não entendi qual seria a diferença na hora de chamar. Nenhuma, perfeito, pronto, nenhuma. Nenhuma. Não, porque de qualquer forma eu teria que chamar minha Cersei passando a interface, ao invés de passar a classe Isso. no teste. É isso, isso. Ó, lá na sua agora aqui, ó, você vai mais uma vez ganhar o benefício do mock. Então você vai poder criar aí 2 pontos, né? Porque diga assim, ó, a primeira mudança que você fez, você não estava no mock, você está tentando criar um baixo acoplamento da sua arquitetura. Ah, mas agora então eu já quero usar como mock. Beleza, var repo config igual a new mock config. Lembrando, o que eu estou fazendo aqui agora com o mock? Eu estou tentando criar cenários. Eu quero saber como me comportar diante disso. Então aqui agora eu vou passar um repo config, vamos pôr a palavra mock aqui, config mock. Config mock. Então, a minha classe serviço agora, beleza. Você falou assim, pô, eu tenho dificuldade de testar ela, porque ela precisa de uma implementação. Beleza, então eu criei um contrato para ela, já passa a conseguir usar o mock nessas condições. Aí, 2 cenários, né, que a gente tá vendo muita coisa ao mesmo tempo, que é assim, ó. Primeiro, eu tô com foco, não é do mock, porque talvez se eu já for pro mock, o que seria legal, tá? Mas se eu for pro mock,
eu acho um pouco complicado, já que você tem um processo ainda de melhoria da arquitetura, de melhoria do design do seu código para atender os seus testes. Embora os testes já me obrigam a isso. Tá vendo que até então você não se sentia não que você esteja incomodada, tá? Eu tô vendo você não se sentir incomodada no sentido de, meu, funciona, sempre funcionou. Só que quando você foi ver outro benefício, aí você viu, tô presa numa implementação. Como eu começo esse processo? Você acabou de falar para mim, como eu começo? Você não começa pelo todo, você começa devagar. Você Mas começou. pode falar que eu tô incomodada sim, viu? Porque eu tô mesmo. Ah, então, então legal. Porque aí o que, que você está fazendo então? Primeiro, você está organizando o seu código. Você percebeu, imagina agora, já que você falou que está incomodada, você percebeu que isso daí pode trazer problemas futuros. Dentre eles, agora você falou, pô, não consigo usar o mock direito. Porque eu tenho tanto trabalho, e seu trabalho, e é exatamente, seu trabalho não está no mock, seu trabalho não está no teste unitário. Seu trabalho está porque a construção, o design, a arquitetura ela foi feita altamente acoplada à implementação. Então, opa, vamos dar passinhos de bebê. Primeiro, então, eu vou mudar, todo dia ali eu mudo uma interface, espera 2 dias, nada quebrou, porque já que eu não tenho o teste unitário, conforme a gente vai usando, a gente vai entendendo que não quebrou. Vou ganhando velocidade. Lembra que, né, como falei, se você faz o todo, realmente você vai criar uma bagunça e se der problema, você não sabe onde deu o problema. Então só muda para a interface. Só muda para a interface o que dá. Ah, legal, uma semana, 2, um mês, 6 meses, não importa, você começou. Porque daqui a 6 meses seu código vai continuar com os mesmos problemas. Né? Um papo meio coach para essa porra aqui agora. Mas vai mudando. Então mudei para interface. Mas não aconteceu nada. De fato, né? A interface, por si só, ela não vai mudar nada. Mas você já entende que você não está presa mais a implementações. Quando for mexer com mock, então, por exemplo, imagina que era só esses dois problemas. Vamos até tirar esse caso aqui, ó. Pô, legal. Agora eu já consigo testar a classe que eu falei que era difícil de testar. Então eu fui com passinhos de bebê, fui mudando ela para interface, fui só mudando para interface e vendo que o meu código não quebrou. Isso já está ótimo. Você já criou um baixo acoplamento, que é o próximo passo para você conseguir fazer teste mais efetivo. Você pode entrar de novo, por favor, naquela interface XPTO config? Aqui. Opa, desculpa isso aqui. Isso, ela chama esse método de baixo, e aí onde está o return, esse método, na verdade, getConnect, seria colocar a conexão do banco aí dentro. Isso, nesse caso assim, ó. Eu firmei um contrato. A implementação é por minha conta. Vamos por outra coisa do contrato aqui, ó. Int count user connected. Opa, beleza? Ó, repara, eu falei um contrato, aqui uma implementação. Aí, vou dar um implementar. A minha implementação é isso que eu tenho que levar comigo, que é o que a gente chama de assinatura do método. A assinatura do método é o seguinte, ó. Não importa qual que é a sua lógica aqui dentro. Ela tem que retornar um inteiro. Então, nesse caso aqui, eu faria toda uma... Imagina fazendo tudo que eu tenho que fazer, né? E retornando alguma coisa. Então, vamos por pontos. A interface é um contrato. E aí, em termos de polimorfismo lá na orientação objeto, ela não está preocupada com o comportamento. Por isso que eu ganho flexibilidade em diversos pontos para chamar isso. Então agora, a minha implementação foi, aí como por exemplo, daqui como você falou, pô, retorna a connection string, exato, né? Muito provavelmente aí eu vou retornar aqui, dado uma lógica minha, a connection string. Mas o que, que eu ganhei? O que, que eu ganhei com isso? Como eu estou trabalhando por contrato, em várias situações, em várias mesmo, conforme você vai progredindo aí no desenvolvimento, você vai ver que esse benefício de estar por contrato é muito, muito bom. Porque amanhã, olha só o que aconteceu. Ó. Public, class, nova, config, muito mais louca. Pronto. Não me importa como é a próxima config muito mais louca, tá? Não me importa. O que me importa é o seguinte, eu vou implementar o contrato dela. Eu só não entendi como ficaria essa minha classe de banco, no caso, essa interface. Porque, por exemplo, hoje, na minha classe de banco, eu tenho as models, né? Models, as views, ficam lá. Como que eu colocaria aí?
É que aí tem que ver como que você tá feito lá, né? Principalmente com o cenário, que tem, não consigo visualizar que lá dentro tem view, tem model, não sei exato. Porque aí teria que dar uma olhada. O importante é assim, o primeiro trabalho eu faria, como eu falei, é o inverso. Repara que isso que eu fiz aqui, ó. Eu peguei uma classe que era concreta e tentei construir um contrato dela, que é o que você vai fazer. Você vai olhar para o que é essa view, como que é. Você consegue reproduzir isso lá na sua interface? Então faz o inverso. Quando você fizer o inverso, uma vez que você dizer que você usa, o código já vai dizer para você, ó. Por exemplo aqui, ó. Exemplo aqui. Eu achei que eu tivesse feito o trabalho bonitinho. Ele falou para mim, cara, você não fez, tá faltando alguma coisa. Tá vendo que ele tá falando para mim? Então esse é um detalhe, para eu poder entender o que tem lá dentro, para você um dia chegar a construir uma interface que cumpra ali, né, um processo inverso, uma engenharia reversa, teria que dar uma olhada mesmo, porque é bem relativo de dizer. Porque o que a gente tem tudo que é público, você pode definir na sua interface. Então, por exemplo, eu tenho aqui fazer um prop, e aí eu sou obrigado a implementar tudo aquilo que é público. Ó. Então, inclusive, a minha propriedade. Aí, principalmente, tem model, tem view, não sei exatamente como ela vai ser, ao ponto de também você determinar, em certas condições, visualizar que a sua classe tem muita responsabilidade. E aí, eu diria mais assim, ó, beleza, vamos por partes, até com o conhecimento que você está adquirindo, porque é muita coisa, a gente está colocando muita coisa, você vai muito mais se frustrar do que mais se frustrar, não de não conseguir. Se conseguir, basta a gente tentar que a gente consegue. É esse mesmo trabalho que você falou, ó, o meu método mais fácil qual que é a minha classe mais fácil? Porque se ainda não tô acostumado, porque tem um detalhe, eu tô tentando forçar você, eu tô a força dizendo, Ana, isso tem um benefício muito louco, mas assim, né? Tipo, crossfiteiro, vai, não, isso é muito louco, isso é mais fácil, mas, cara, não é pra mim. Então, enquanto você ainda não conseguir sentir o benefício, e por isso talvez eu iria pra, a classe de banco, ela tem muita coisa, pô, por que eu vou pra classe de banco? Pega uma outra classe pequena, uma outra classe com menos coisa. Aí eu vou conseguindo dar mais esses passos aí. Eu tô tentando acessar o bate-papo, na verdade, pra mandar o que tem, mas o meu tá dando. As mensagens não carregaram, tente novamente, dá erro. Mas aí Ah, depois, qualquer coisa, quando você pausar a gravação, eu mostro. pode ser, mas a gente vai encerrar então. Eu vou encerrar tudo aqui. Pera aí. Deixa eu Se encerrar. você tiver mais coisa pra deixar gravado, pode ir Não, embora, não, depois não, eu já monto. foi, já foi. A ideia era a gente acabou ali naquela parte mesmo das implementações ali. Era só bate-papo mesmo, não tô gravando pra nada não. Eu vou dar um stop aqui. Vou dar um stop lá no stream. Valeu Mas aí. vai ficar gravada, né, essa aula? Vai. Fica lá. Tá bom. Aí já estopou tudo.